Pois é, acabou! Vai! Da torcida alvinegra, vai o time, mais uma derrota, 8 partidas sem ganhar nessa volta, hein? Nesta segunda fase, incrível. Vem aí, lance final aqui na 3. Adriano Júnior. Firme e forte na onda do esporte. Ceará. Sampaio Correia. O juiz apitou, mas a bola ainda rola com o lance final. É isso, é o lance final pintando na área. O Ceará perdeu mais uma. Depois, hein? Na Série B do Campeonato Brasileiro, 25ª rodada, 1 pro Sampaio Correia, 0 pro Ceará. Jogo no Castelão, Rodrigo Cavalcante. Jogadores do Ceará no centro do gramado aqui. Os jogadores do Ceará conversando. O Sérgio Soares foi um dos primeiros a passar aqui em direção ao vestiário. Saiu bastante chateado, sem falar nada com ninguém, só cumprimentou alguns membros aqui da comissão técnica. Jogadores do Ceará no centro do gramado, conversando, saindo por aqui. Agora o meia Felipe Menezes, vamos ouvir a palavra do meia da equipe do Ceará. Fazer a vitória, então vamos continuar na luta, porque eu acho que uma vitória pode nos colocar na briga novamente. Felipe, o Ceará martelou, tentou, mas não conseguiu e o resultado não veio mais uma vez dentro de casa. É complicado, como eu falei ali, é difícil de achar explicações, né? A gente tá chegando agora, tentando observar o que vem acontecendo para poder ajudar da melhor maneira, dentro de campo, fora de campo, como for necessário. Mas eu acho que a gente tem que continuar trabalhando em busca de uma vitória para retomar a confiança, voltar a estar próximo do G4 ou dentro do G4, que daí eu acho que volta aquele futebol que o Ceará apresentou no primeiro turno para que a gente consiga o nosso objetivo. Daí a palavra do meia Felipe Menezes. Agora os jogadores do Ceará todos saindo juntos. Vamos tentar ouvir a palavra aqui de alguém. Jogadores do Ceará saindo, todos os atletas alvinegros saindo por aqui, os jogadores da equipe alvinegra todos saindo juntos. Jogadores do Ceará todos saíram juntos e sem falar com a imprensa. Todos. O único que está parando aqui é o Thiago Cametá, mas os outros jogadores todos saíram sem conversar com a imprensa. Vamos ouvir o Thiago Cametá. A gente ainda tem condições de brigar, entrar no G4. Infelizmente fizemos uma péssima partida, né? Dar parabéns pro Sampaio aí que conseguiu uma vitória, mas infelizmente a gente queria a vitória, não veio. Paciência, trabalhar para tentar reverter a situação. Primeiro, parabéns pela coragem de você parar e falar. Por que você teve essa coragem de parar e falar? A gente é homem, né? E a gente reconhece que não estamos fazendo um bom segundo turno, né? A gente vinha alertando desde o começo do segundo turno que esse segundo turno ia ser mais difícil. Infelizmente o resultado não veio, a torcida tem todo o direito de cobrar e a gente tem que levantar a cabeça para entrar no trilho da vitória de novo. Você passou por um momento muito ruim ano passado, diferente, que estava lá embaixo, mas ruim também. O que fazer para alterar esse momento? É ter tranquilidade, trazer a torcida para o nosso lado de novo, né? A nossa equipe não fez uma boa partida e trabalhar. Nada melhor que o Sérgio Soares sabe do nosso defeito, nos treinamentos ele vai consertar e a gente vai conseguir novamente entrar no trilho da vitória. Obrigado. Tá aí a palavra do Thiago Cametá, o único jogador do Ceará que parou para conversar com a imprensa. E ressaltou aí, ele é homem, parou para falar com a imprensa. O registro dos outros jogadores passaram todos juntos e nenhum deu palavra à imprensa. Jogadores da equipe do Sampaio Correia quase que todos saíram. Vamos ouvir aqui a palavra do Diogo Orlando. Estamos na competição, mas o jogo é jogado dentro de campo, né? A equipe do Ceará era a favorita, mas fizemos uma excelente partida e saímos vitoriosos. Jogo bastante movimentado, pegado. A proposta de vocês foi feita com sucesso, né? Jogar por uma bola, acharam e sair com 3 pontos. Verdade, não dá pra jogar aqui com o Ceará aqui aberto, né? A equipe do Ceará é muito qualificada, estão atravessando um momento muito ruim. Acho que são 8 jogos agora com esse, sem vencer. Então a gente aproveitou isso aí. A equipe experiente a nossa, então acho que o mais importante temos que glorificar essa vitória a Deus e graças a Deus conseguimos nosso objetivo, que é a vitória. Aí a palavra do Diogo, só mais uma palavrinha. Diogo, essa vitória é importantíssima agora pro Sampaio nessa briga pra sair do Z4, né? É verdade. Não adianta a gente pensar que a gente tem que ganhar todos os jogos, né? Fazer jogo a jogo, que é o mais importante, cada jogo pra gente é uma final, então a gente agora descansar que sábado tem mais. Tá aí a palavra do Diogo Orlando falando sobre esse resultado positivo frente à equipe do Ceará. 3 pontos conquistados fora de casa. No primeiro turno, o Ceará foi lá e ganhou por 3-2. Agora, a equipe do Sampaio vem aqui e desconta 1-0, 3 pontos na conta do time maranhense. Sampaio Correia vencendo o Ceará
dentro de casa. Agora, vamos aguardar as coletivas, se é que vai ter coletiva, né? Porque todo mundo saiu junto aqui e sem falar. Agora vamos aguardar para saber se vai ter coletiva ou não. Agora os burburinhos em relação à demissão ou saída do técnico Sérgio Soares, incontestavelmente vão acontecer. É aguardar. Vamos ver o que acontece nos vestiários alvinegros, se terá coletiva, quem vem falar e se Sérgio Soares permanece ou não no comando técnico do Ceará. Olha, e a primeira vitória do Sampaio Correia fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro, justamente contra o nosso representante, o Ceará. Que coisa, hein? J. Rômulo, no meio da torcida. Tem torcedor por aí ainda? Nem o Jota. Aqui, Adriano, aqui ainda tem um torcedor, né? Todos já saíram, claro, né? Para menos, chateados com essa derrota do Ceará. Mas um torcedor gentilmente atendeu aqui o nosso chamamento. Qual é o nome do senhor? Marcos Freitas do Monteses. Muito bem, Marcos. Qual é a bronca em relação a essa partida de hoje aqui, com essa derrota do Ceará para a equipe do Sampaio Corrêa? A bronca com o time e com o treinador. O treinador, no meu ver, ele mexeu muito mal nas mexidas. E tá insistindo com jogadores aí que já provou pra gente que não tem condição. Esse Serginho, né, esse lateral, esse Eduardo. Muito limitado, muito sem sangue. Para jogar Ceará tem que ter sangue, tem que jogar com amor. Verdade. O que fazer agora para salvar, né? Porque o time na primeira fase do campeonato marcou 35 pontos em 19 jogos. Estamos aí com 6 jogos, né? Hoje para a 25ª. 6 jogos só. Quantos pontos o Ceará fez? 3 pontos. Brincadeira, né? Brincadeira. E lembrando que a gente tá a 3 pontos do 10º. Então eu acho que não dá para jogar todo mundo fora. Tem que mexer. Se tem que mexer no treinador para ver se muda a alma desse time. Porque você viu aí que o time sem alma. Joga um bando em campo. Você olhava tinha hora que você não via ninguém de um lado e do outro lado, todo mundo batendo cabeça. Né? Então, para mim, o Felipe hoje jogou, foi péssimo em tudo. Até o gol que o Ceará levou foi culpa dele. Então, pior do que o Felipe Menezes, porque pelo menos o Felipe Menezes estava estreando hoje e a gente ainda dá um desconto. Mas o Felipe foi péssimo na maneira de ver o jogo. Verdade. Coincidindo com a sua análise, né, em relação ao Felipe, né, Marcelo? O torcedor está exatamente corroborando com a tua análise, né? Falando sobre o Felipe, que errou tudo. O Felipe não acertou nada, né? Até o gol foi ele que deu o passe, viu, Jota? Pois é, o contra-ataque foi provocado torcedor. Por ele. Quer conversar com o torcedor aqui, Marcelo? Tá te ouvindo ele. Pois não, Jota? Tá te ouvindo aqui o torcedor. Fala aí com ele, Marcelo. Tudo bem, eu acho que você tá mais do que correto, né? O Ceará, a falta de sangue é uma coisa impressionante, tá certo? O time, tem hora, o jogador pega a bola, não aparece ninguém, tá todo mundo marcado lá, devidamente acomodado, tá certo? Aí você vê o Felipe, pelo amor de Deus, uma desgraça, aí ele deixa o cara jogar até o fim. Agora também você olha pro banco, só tinha Serginho, fazer o quê, né, amigo? Aí fica difícil, com o Serginho, o Ricardinho, essesinhos não dá mais pra gente não, né? Aí faz falta um João Marcos ali no meio de campo, né? Mas o treinador acha que ele tá velho, né? Acho que o João tá quebrado, viu? Deve ser. Na minha ótica, nenhum jogador aí tem condição de jogar mais do que o João Marcos, não. Só estando quebrado mesmo. É verdade. Agora tem um fato que precisa se diga, né? No jogo do elenco do Ceará, tinham 12 que não puderam participar. 12 jogadores estavam encostados. Uns por deficiência técnica, outros porque estavam contundidos e outros porque pegaram uma gripe, uma virose, uma dorzinha no ouvido, alguma coisa assim. 12 jogadores. Aí é complicado para você fazer. Me parece que o problema é administrativo. Só isso justifica você ver esse marasmo dentro de campo e os jogadores estão nem aí, aquela coisa, olha, faz de conta que me paga, eu faço de conta que jogo, quando chegar no fim do mês o dinheiro está na minha conta, não tem quem cobre nada, tá tudo ao léu. Aí o presidente vai chamar a torcida organizada, vamos lá para dentro, para brigar com os jogadores. Se isso resolver esse problema, amigo, o time era campeão do mundo, viu? Eu concordo. Concordo em gênero, número e grau. Agora, eu acho que essa letargia tem que acabar dentro do Ceará. O time tá, assim, anêmico. Você olha pro time, você vê uma jogada de ataque, você não se estimula, porque você sabe que dali o
Ceará no primeiro tempo deu um chute a gol, um chute. É complicado, né? Tá legal, um abraço, vamos esperar que esse time melhore, né, amigo? Tá ok, Jota, um abraço a você, um abraço ao Edmilson Marcel e vamos torcer pro time melhorar, né? Agora só resta torcer. Agora, alguma medida administrativa tem que ser tomada, né? Na minha ótica, né? Verdade. Obrigado, né, por esperar e conversar aqui conosco, tá bom, querido? Tá aí a bronca da torcida alvinegra, né, chateada com essa derrota, não é pra menos, é perder em casa pro Lanterna, podia até perder, né? O torcedor aceitaria, se jogasse bola, se visse vontade dos jogadores em campo, mas a verdade é essa, que tá faltando sangue, alma, vontade aos jogadores do Ceará. É uma letargia, é uma preguiça que eu nunca vi na minha vida. Tá legal, Adriano? Eu volto já, Adriano. Tô à sua disposição, meu amigo. Tá bom, J. Rômulo, no meio da galera, entrevistando aí o torcedor, desabafando aí depois de mais uma derrota do Ceará, 1-0, Sampaio Correia, no Castelão, são 11h33, 11h34 agora. Já já a gente volta no lance final, tem Edmilson Maciel, tem Laércio Medeiros, tem as coletivas de imprensa com o Rodrigo Cavalcante e tem você também participando da nossa interatividade. 11h34. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, lei número 9.504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, lei número 9.504/97. Eu tô curtindo, eu tô ligado, na minha casa, também no carro, a toda hora, em todo lugar, eu não me canso de escutar. Eu sempre tô sintonizado aqui na A3. Eu tô ouvindo A3. Chega pra cá, aumenta o som. A3 é tudo de bom. Eu tô ouvindo A3. A3 é tudo de bom. Chega pra cá, aumenta o som. Estamos de volta aqui, 91,3. Esse é o lance final, né? Vamos repercutir aqui a derrota do Ceará, 8 jogos sem vencer. O que será que precisa fazer para esse Ceará voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro? Mas, contudo, né? A rodada seria favorável totalmente ao Ceará se ele tivesse feito a parte dele. Tudo deu certo, né? Os resultados ajudaram, apesar da derrota, o alvinegro permanece na 6ª colocação com 38 pontos, a mesma pontuação do 4º colocado. O CRB também tem 38, o 5º é o Londrina, também 38 pontos, né? Mas o Ceará é superado no saldo de gols pelo Londrina e o CRB tem uma vitória a mais que Londrina e Ceará, por isso ele é o 4º colocado, né? Aí eu digo, né? Se o Ceará tivesse vencido o jogo, terminaria a rodada na 3ª colocação, porque o Brasil de Pelotas, que é o 3º colocado, perdeu o seu jogo lá em Lucas do Rio Verde para a equipe do Luverdense, foi 1-0. Seria uma rodada perfeita se o alvinegro tivesse feito a parte dele, ou pelo menos não perdido o jogo pro Sampaio Correia, terminaria a 25ª rodada no G4. Vamos aos resultados. Paraná Clube 2, Paraná Clube 1, Vila Nova 2. Foi lá em Curitiba. No Rei Pelé em Maceió, o CRB perdeu do Avaí por 2-1 de virada. O Paysandu fez o dever de casa, venceu o Bahia lá no Mangueirão por 2-1. O Tupi empatou em 1-1 com o Londrina, jogando lá em Juiz de Fora, um resultado também bom pro Ceará. Joinville 0, Náutico 0. Foi lá na Arena Joinville. Criciúma 4-0 no Oeste, lá no Heriberto Rilse. Tivemos a derrota do Bragantino no Namia Bichedinha em Bragança Paulista pro Atlético Goianiense, foi 2-1. O empate entre Goiás e Vasco, o Goiás arrancando o empate já no final do jogo contra o Vasco da Gama no Serra Dourada, terminou 1-1 o jogo lá. E tivemos a vitória do Luverdense, ou da Luverdense, 1-0 em cima do Brasil de Pelotas, lá no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Os resultados dessa rodada completa, rodada cheia, nessa terça-feira, 25ª rodada, o Vasco lidera 45 pontos, o Atlético Goianiense também tem 45 pontos, porém o Vasco tem uma vitória a mais, tem 13 contra 12 do Atlético. Brasil de Pelotas 40 pontos, é terceiro, o CRB é 4º colocado, 38 pontos, o Londrina é 5º, 38, o Ceará é 6º, 38 pontos, o Bahia é 7º, 36 pontos. Aí as equipes, o Bahia perdeu na rodada, o resultado também bom pro time do Ceará. Ceará sendo ajudado, mas não se ajuda. Zona de rebaixamento, o Oeste é 16º, o primeiro fora da zona com 30 pontos. O Bragantino é 17º, 27 pontos. O Tupi de Minas Gerais tem 24 pontos, está na 18ª colocação. O Joinville, 19º, vice-lanterna, 24 pontos.
E o Sampaio Correia, agora chegando a 20 pontos depois dessa vitória diante do Ceará. É o último colocado, é o lanterna ainda, absoluto, com 20 pontos ganhos, estando aí do vice-lanterna 4 pontos. E para sair da zona de rebaixamento, o Oeste é o primeiro fora, são 10 pontos. A missão aí não grata para o Flávio Araújo tentar tirar o time da zona de rebaixamento. O time do Sampaio Correia com 20 pontos contra 30 do primeiro fora da zona. São 11h38, a gente paga mais aqui uma inserção política e volta aí com Edmilson Maciel e Laércio Medeiros. E o Jotinha também. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, Lei número 9.504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, Lei número 9.504/97. Vambora, não demora, eu quero ouvir a 3. Eu não me canso de escutar. A 3 FM tá no coração, só tocando a melhor música. A 3, eu não me canso de escutar. A 3 tá no coração, só tocando a melhor música. E já estamos de volta aqui no lance final para repercutir mais uma derrota do Alvinegro na Série B do Campeonato Brasileiro. A coisa tá feia pro lado alvinegro, né? Que não consegue vencer, não conseguiu ainda uma vitória nesse segundo turno, e a situação fica complicada no momento em que o time a cada rodada não consegue vencer, e o lanterna, o Sampaio Correia, venceu a primeira partida contra o Ceará, foi justamente contra o Ceará, a primeira partida fora de casa, né? Não poderia ter acontecido isso. Um time que quer subir, o Edmilson Maciel, não pode passar por isso, né? Não pode perder esse tipo de jogo que perdeu hoje, né? A atitude, faltou muita coisa nesse time, mas eu gostaria de conversar com você sobre o jogo em si. Essa mudança do Sérgio Soares que ele fez no time, tá tentando, né? Tá tateando, a competição tá em andamento, e ele tá tentando aí com as modificações tentar encontrar uma formação ideal, mas tá demorando, hein, Edmilson? Você disse que o time quer subir, na verdade o time parece que não quer subir, não. Pode ser que o clube, que inclui todo mundo, queira subir, mas o time mostrou dentro de campo, não é para quem quer subir, não. Faltou vontade, faltou aquela coisa dentro de campo que quando chegou o Sérgio Soares tanto prometeu, quero intensidade no meu time, todo mundo defendendo, todo mundo participando ofensivamente, e o que se vê... Chegar, eu vou nela, se não chegar, deixa pra lá que no fim do mês o salário tá pago. Então me parece que tem um problema muito sério, né, no Ceará, deve ter um problema muito sério. Essa semana eu tive até um certo, no último jogo, o Ceará empatou aqui, foi contra o Vila Nova, não, foi contra o Avaí, né? Eu publiquei no meu blog que o goleiro Everson tinha dito que tem um problema sério ali dentro, e ele não ia dizer porque ia se prejudicar profissionalmente. Eu coloquei no blog dizendo, tá aí, presidente, tá dada a dica. O grupo rachou, por alguma razão, é procurar saber. O mundo se acabou, vieram pra cima de mim, batendo, você não pode dizer isso, porque não aconteceu, prove que isso aconteceu. E tá claro, pelo que foi mostrado dentro de campo, existe um problema muito sério. O jogador pega a bola quando um time quer ganhar. Eu estava observando aqui, teve uma bola aqui na lateral esquerda, que os jogadores na lateral esquerda do Sampaio, os jogadores do Sampaio pegaram, deram 5 toques com 5 opções para jogar, bate para esse, bate para aquele, todos 5 deslocados, absolutamente à vontade para receber a bola. Será que quando pega a bola, tá todo mundo marcado, ninguém se desmarca, todo mundo aceita a marcação da forma mais plácida possível. Isso, sabe quando é que acontece? Quando está faltando alguma coisa. O que pode ser? Solicitação de gratificação que não sai, é gente insatisfeita com alguém lá de dentro, é gente insatisfeita com a direção ou insatisfeita com o treinador, ou algum jogador que desagrega, tem alguma coisa errada.
Um time não se desmancha da noite para o dia como o Ceará se desmanchou. Já são 8 partidas sem vitórias. Nessas 8 partidas, sem vitória, né, no singular. Nessas 8 partidas, ele enfrentou os 3 que estavam lá no G4. Mas em compensação enfrentou os lanternas. Sampaio Corrêa hoje chegou aqui, não tinha ganho uma partida fora de casa. O Ceará foi impotente. E se você me perguntar, foi justa a vitória de Sampaio Corrêa? Olha, o Ceará fez 4 finalizações no primeiro tempo. Agora, as 2 grandes chances que o Sampaio teve, ele fez uma. O Ceará teve uma grande oportunidade com o Rafael Costa, que perdeu, porque o goleiro fez uma grande defesa. Então não foi injusta a vitória do Sampaio, não. O Ceará teve ali 10 a 12 minutos dominando o jogo, com posse de bola, mas não finalizou nada. O Ceará, ao todo, durante toda a partida, eu anotei aqui, o Ceará fez 7 finalizações. 3 no primeiro tempo, 4 no segundo tempo, e o Sampaio fez 4, mas foi bem mais eficiente, criou mais oportunidades, porque o Ciola perdeu na cara do goleiro Everson e fez o gol. O Ceará só teve uma, que o Rafael Costa perdeu na cara do gol. Justa a vitória do Sampaio, que soube explorar o que o Ceará tem de deficiente, e o Ceará mostra claramente que o grupo não está querendo subir, que o grupo não está empenhado como deveria em fazer um grande futebol. Muito bem. Lance final aqui 91,3. Você grudado aqui na 3 FM, ouvindo a equipe Bola na Rede, repercutindo mais uma derrota do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro pro Sampaio Corrêa. Foi 1-0, Carneiro e companhia. Gustavo Sampaio, 525, por trás da Secretaria de Segurança. Espetacular self-service sem peso. Mais de 40 opções, só R$13. Berater Tecnologia de Solos e Fundações Limitada. Atuamos com pesquisas nas áreas de geotecnia e de infraestrutura de transportes. Marcelino Lopes, 257, Sala 1, Sapiranga, 2181-0007. Tem o site berater.com.br. Lipmax Serviços, especializada em mão de obra, serviços gerais, porteiro, recepcionista e muito mais. Jaime Benévolo, 911-3023-7938. Lipmax, excelência em serviços para a sua empresa. Madeireira Ceará, madeiras compensados, portas, MDF, madeirites e ferragens. Promoção MDF Floraplaque Branco, 136,90 a folha. Castelo de Castro, 1138, São Cristóvão, 3269-6611. 3269-6611, a direção é do Nilcério Alves. Zundins, o jeans que veste bem. Seja uma revendedora autorizada Zundins em todo o Brasil. Acessando o Instagram, @Zundins12. Multifretes, especializada em teleentregas, transporte de passageiros e frete car. Motoqueiros com celulares e GPS agilizam a localização da sua entrega. 3494-9001. Autopeças Colares, na compra a partir de R$1.000 em peças, você ganha o extintor ABC. Temos grande promoção em baterias Moura. 3290-1277. Ô, Laércio Medeiros, essas mudanças do Sérgio, o time, infelizmente, né, conseguiu ser pior do que o último jogo realizado aqui na capital cearense. Perder pro Sampaio Corrêa, entrou com o Baraca, né, numa tentativa talvez de liberar alguns jogadores, o Baraca ficando um pouco mais, mas acabou não obtendo sucesso, tanto que teve que realizar outras mudanças no segundo tempo e não surtiram efeito essas mudanças do Sérgio, que a cada jogo tenta modificar algo no alvinegro, mas o time não consegue dar uma resposta em campo e já são 8 jogos sem vencer. É verdade, e ele tem que trabalhar com as peças, ele tem que fazer alguma mudança, né, Adriana? Aí já para poder mostrar algo que está trabalhando, mostrar, só que os resultados dessas mudanças que ele tem sendo feito, cada jogo fica pior, a apresentação do Ceará fica pior. Você vê, eu assisti hoje aquele jogo o último jogo aí que foi diante lá do Goiás também. Teve tudo também para o Goiás não fez uma boa apresentação, o Ceará foi muito pior ainda, veio para dentro de casa, que apostava aí com essas mudanças que foram feitas, que a equipe cresceria, sairia com resultado positivo, mas realmente nós não vimos as mudanças, não acrescentou nada, não mudou nada. Cada apresentação, cada jogo, nós vimos um Ceará pior, completamente desorganizado em campo, completamente perdido em campo.
Então tá difícil aí. E tem alguma coisa, como o Edmilson colocou, e tem alguma coisa por trás disso aí, porque no primeiro turno o time termina com 35 pontos, com vitórias, se apresentando bem, jogando bem, e faz aquela parada, retorna para o segundo turno da competição e o time se perde totalmente. É uma coisa muito estranha que é muito difícil aí a gente chegar no denominador aí para saber o que está acontecendo. Acho que está na hora do Robson assumir também a responsabilidade, dizer o que está acontecendo, assumir e tentar aí reverter isso aí. Tá? Que ele é o presidente do clube, eu não acredito aí que o Sérgio continue à frente aí da comissão técnica. Eu falei isso durante a partida e com essas apresentações de Ceará, da forma que ele está jogando, tudo está encaminhado para a saída dele aí, da comissão técnica do Ceará, viu, Adriano? Adrício, o maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste. Fica na Avenida José Bastos, com o telefone 3482-8000. Tem Adrício também na Misterral, 3235-6000, com atendimento veterinário para cães e gatos, com a doutora Lorena Rolim. JC Construções, por PVC 12,50 metro quadrado. Porta trabalhada montada, só R$480. Porta Paraná montada, R$149. Cimento Poti ou Apodi, 16,50. 3342-8562, fica em Capuã. Não abandone o seu extintor, ele pode salvar o seu veículo e a sua vida, então vamos prestar atenção. Extintor pode ser apenas R$49,90, obrigatório para transporte de passageiros ou cargas. Becrel, equipamentos contra incêndio. A Aurorense está com uma promoção em betoneiras 400 litros por apenas R$2.290 em 5 vezes no cartão e garantia de 6 meses. 3484-5272. Shopping da Construção, material de construção, hidráulico, luminárias e tintas. Silas Monguba 2751, próximo ao S, 3111-2700. J. Rômulo, tá no circuito conosco? Sim. Então, Jotinha, vamos lá então, vamos repercutir aí essa derrota do Vozão. Algo precisa ser feito, né? Está implícito aí, são 8 jogos sem vencer, essa derrota pro Sampaio foi dolorosa mesmo para a torcida, o torcedor alvinegro está insatisfeito com a produção da equipe, mas seria uma mudança radical, trocar a comissão técnica nesse momento ou algum outro tipo de mudança a ser feito, porque quando as coisas não andam bem, começam a se criar as teorias da conspiração e também, ao invés de ajudar, na minha opinião, acaba atrapalhando mais o clube ainda. É verdade, Adriano, alguma coisa tem que ser feita, tá certo? O que eu não sei, né? Se soubesse até diria, e não sei se alguém atentaria, né? Para o que eu diria. Mas algo tem que ser feito, não pode deixar continuar do jeito que está. A impressão que passa para nós, ou pelo menos para mim, é que alguma coisa acontece lá dentro de Porangabuçu, que esse time, está sem vontade, sem ânimo, está... Eu vou usar uma palavra aqui bem apropriada, sem tesão, né, para jogar, né? Sem tesão para jogar. É o que está acontecendo com o Ceará. Djavan gosta, né, Djavan? Mas algo tem que ser feito, porque não pode continuar desse jeito. Eu até vou me lembrar aqui do comentarista Martins Andrade, que disse que bom era pegar todo mundo e pegar o que ele fala, hein? Cipó de jurama preta, botar assim em fila indiana e dar uma lapada em cada um. Claro que que só força de expressão, né? Mas algo tem que ser feito sim para mudar isso aí. Você me pergunta, mudar a direção técnica. Ano passado, se alguém lembra, foi feito isso, né? Mudou, trouxe o Lisca e o time estava naquela pendência, ou naquela tendência para cair, acabou evitando a queda para a terceira divisão. Quem sabe poderia ser um fator motivacional, né? Trazer um treinador e esse treinador desse assim uma motivação aos jogadores e o Ceará começasse a ganhar novamente. Mas algo tem que ser feito, não somos nós, né, que estamos lá dentro, mas e hoje é muito blindado, né? Os times têm os setores de imprensa, né? E blindam-se tudo. Naquele tempo era mais fácil você descobrir o que acontecia. Chegava para alguém e alguém abria o bico e dizia, hoje não, tudo é blindado. Mas certamente algo acontece. O que não pode é o Ceará começar uma primeira fase tão bem, em 19 jogos, marcou 35 pontos
E em 6 dessa segunda volta, hoje foi a 25ª, o Ceará só conseguiu de 18 pontos disputados, somente 3 pontos. Isso é sabe assim, o fator maior para a gente detectar e saber que algo de errado está acontecendo em Porangabuçu. Valeu, J. Rômulo, que narrou aí a vitória do Sampaio Correia, agora opinando aqui em 91,3 no lance final. Olha, tem torcedores aqui insatisfeitos, né? Não podia ser diferente. José Elton pergunta, e o Sérgio Soares ainda deve continuar? Da pergunta no ar. O Robson Castro, que não é Robinson, né? Esse é o torcedor. Robson Castro, inaceitável perder pro Lanterna. Algo precisa mudar. Queremos contratações para ontem. O torcedor se manifestando aqui nas nossas redes sociais, no facebook.com/bola na rede. Tem o Carlos Felipe Costa, a gente abraça aqui, Eudes Marques também está conosco, ele fotógrafo no Parque Putira. Ele disse que futebol é um esporte para homens. Ele acha que está faltando isso no time, né? Opinião. O torcedor está chateado, no momento ruim do time. A gente espera que isso passe, né? Que o Ceará volte a ter dias melhores em resultados dentro de campo, né? O time não está distante da zona de classificação, é só voltar a vencer. Mas para isso tem que mudar a atitude. Colégio Menezes e Souza, da educação infantil ao ensino médio, com sistema de tempo integral. Avenida Boulevard 1, número 98, São Cristóvão. 3269-0070. Primos Motopeças tem mais de 10 mil itens em peças para motos e pneus no atacado. Rua 24 de maio, 1222. Depósito Itaécia em Calcaia, grande promoção de tintas Hidracor para você. Estrada Velha do Icaraí, próximo à rotatória. 3342-0502. Clínica Oral Classic, prótese estética, implante e aparelhos ortodônticos. Avenida Boulevard 1, número 74, São Cristóvão, 3269-3676. Colégio Cícero Nogueira, há 38 anos, educando gerações com valores. Do infantil ao ensino médio, o primeiro da região, com sistema de tempo integral. 3228-4107. Saia do aluguel. Casas Novas em Horizonte, sem entrada e a primeira prestação, você paga já morando. Casas prontas para morar, localizadas próximo ao centro de Horizonte, financiadas pela Caixa Econômica, o subsídio do programa Minha Casa Minha Vida. Garanta a melhor negociação. Garantimos o desconto também pela construtora. 3336-0033. Bom, a gente agora vai escolher o craque bola na rede, o melhor em campo. Na vitória do Sampaio Correia, 1-0 em cima do Ceará, uma vitória surpreendente do Lanterna em cima do nosso representante, o Alvinegro de Porangabuçu. O gol foi do Gustavo Marmentini aos 46 do primeiro tempo, foi até no finalzinho do primeiro tempo, né? Que coisa. Mas vamos escolher o melhor em campo, o craque bola na rede. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo. Muito bem, você grudado aqui nos 91,3, está curioso para saber, hein? Quem será o escolhido? O melhor em campo. Vamos com a nossa equipe. Está no Castelão ainda, lá no local da partida onde o Ceará perdeu mais uma pela Série B e escolhe agora o craque bola na rede. Deixa eu começar com o Edmilson Maciel. Para você, Edmilson, o craque bola na rede. Deu alguma coisinha mais fácil, outro negócio difícil, hein, Adriano? O cara fez o gol, né? Veio pra lá por uma bola, pegou a bola, aproveitou e fez o gol, né? Então não tem nem o que conversar. É o Gustavo Marmentin, o autor da proeza, né? Tá bom. Boa noite pra você, Edmilson. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, Edmilson Maciel, escolhendo Gustavo Marmentin. Cheio de marra, o Marmentinho, marcando o gol contra o Ceará. 1-0. Um voto aí pro Marmentin. Vamos com o J. Rômulo. Você escolhe agora o craque bola na rede, Jotinha. Posso pedir ajuda aos universitários? Sempre tá mal isso, né? Tá complicado, né, Adriano? Mas eu vou corroborar aqui com o pensamento do Edmilson Maciel. Gustavo Marmentin, porque fez o que é mais importante no jogo, foi o gol da vitória para a equipe do Sampaio. E Carlos Alberto Parreira dizia que o gol era apenas um mero detalhe, né? Era? Dentro de toda a sua sapiência. Pois é. Um mero detalhe muito importante. Ele falou isso, o engraçado é que ele falou isso numa entrevista e depois o repórter foi perguntar do Zagallo, que era parceiro dele, ó, o Parreira falou que o gol é apenas um mero detalhe no futebol.
Aí o Zagallo, vocês querem criar intriga contra mim, de mim com o Parreira, vocês não vão conseguir não. Aí ficou em cima do muro. Valeu, Jotinha, boa noite pra você. Forte abraço, boa noite a todos e até sábado. Sábado estaremos juntos, então mais um voto para Gustavo Parmentim, que marcou o gol da vitória do Sampaio Correia. Laércio Medeiros, para você o craque bola na rede. É isso aí, Adriano, tá difícil realmente, que nós tivemos muito craque hoje aqui, tanto na equipe do Sampaio Correia como na equipe do Ceará, mas nosso voto vai pro que fez o gol também. De qualquer maneira, saiu com a vitória o Sampaio Correia, vai pro Gustavo também, nosso voto aí, e nosso boa noite, Adriano. Valeu então, Laércio Medeiros, escolhendo também como craque bola na rede o Gustavo Parmentim. Será que teremos unanimidade? Vamos ao nosso repórter do campo de jogo, Rodrigo Cavalcante, escolhendo o craque bola na rede. Adriano, voto também no Parmentim, bom meio-campista da equipe do Sampaio Correia, se movimentou bem e foi coroado com o gol. O técnico Saí Soares chegando daqui a pouco para a coletiva, né? O técnico Saí Soares vem bater um papo com os amigos da imprensa, ainda estamos na guarda, agora ele vai chegando aqui, se posicionando, mas a priori aqui a primeira pergunta deve ser de permanência e ele fatalmente vai dizer que ainda não tem nada resolvido, como ele acaba de responder. Respondeu isso, né? Então isso era o que mais interessava no momento. Era o interessante, né? E não tem nada resolvido, diz que ainda não foi comunicado. Exatamente, Djavan, não foi comunicado de nada. Agora fala sobre a partida. Para o jogo do próximo sábado contra a equipe do Londrina, o técnico Saí Soares não terá o Charles, suspenso em decorrência de terceiro cartão amarelo, e aí vai ter, talvez, né? Ninguém sabe, ainda vai ter essa conversa com a diretoria, o restante da semana para trabalhar e buscar o substituto e montar o time, já que o Ceará treina nesta quarta-feira no período da tarde e quinta-feira pela manhã e já embarca no período da tarde com destino a Londrina sem o Charles, suspenso em decorrência de terceiro cartão amarelo. Que é isso, Djalma? Entender, vamos, que tá quase amanhã. Já. Portanto, para finalizar, Parmentim, craque do jogo e o autor do gol da equipe do Sampaio, o gol da vitória do time do Maranhão. Isso mesmo, repórter. Valeu, Rodrigo Cavalcante, boa noite para você. Amanhã ele tá no Faixa Nobre do Esporte, trazendo aí os detalhes, algumas providências que possam ser tomadas pelo Ceará, que agora vai enfrentar o Londrina, que está à frente dele, com a mesma pontuação, mas pelos critérios de desempate, está na quinta colocação. O Ceará é sexto colocado depois dessa 25ª rodada. Agradecendo a sua audiência que esteve conosco desde o Faixa Nobre do Esporte, desde 8 horas da noite, chegando agora o Futebol Bola na Rede, ao nosso lance final, onde tivemos mais um trabalho de transmissão esportiva com J. Rômulo narrando aí Sampaio Correia 1, Ceará 0, gol de Gustavo Parmentim, que foi escolhido pela nossa equipe como o melhor em campo, o craque bola na rede. O Gustavo marcou o gol aos 46 minutos do primeiro tempo. O Ceará levou pro intervalo essa derrota, mas não teve forças para empatar. Pelo menos empatasse, estaria no G4, porque toda a rodada foi favorável ao time do Ceará. Vencendo, estaria na terceira colocação. Empatando, estaria na quarta colocação. Mas perdeu o jogo do Sampaio, é o sexto colocado depois dessa rodada cheia, 25ª rodada, nessa terça-feira de muito futebol. Abraçar o Jonathan Carvalho, está fortalecendo aqui a nossa interatividade no facebook.com/bola na rede. Vamos que vamos, né, seu Djavan Rosa, que trabalhou comigo aqui, o DJ Djavan Rosa. Você fortaleceu a nossa audiência, agradecendo também Pedro Alan Hanover, lá na cabine do Castelão, com o grande Adailton, trazendo esse sonzão aí de externa para todos nós. E nós vamos embora, voltando amanhã, a partir de 8 da noite, no Faixa Nobre do Esporte. Deixando aí pra você, Rael, envolvidão, pra você terminar bem, aliás, começar bem a madrugada, 12:01 em Fortaleza. Vamos que vamos, galera. Agora vem aí, Festa na 3FM, com Albino Moreira. Vai que vai. Essa é a 3FM, operando em 91,3 MHz. Uma rádio do Sistema Comercial de Comunicação. A rádio oficial